Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar das minhas melhores leituras do ano de 2022 até o momento. Vamos lá? Depois de muitos meses sem gravar nada, eu resolvi voltar. Vou falar um pouquinho das minhas melhores leituras do ano de 2022. Eu já li bastante coisa esse ano, mas já li 29 livros, né? Hoje a gente está no final de maio, né? Então já li 29, li muita coisa bacana, mas teve 4 livros que eu quero muito falar com vocês sobre eles hoje. Tem o meu Kindle aqui também, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. São 4 livros que, na verdade, eu quero indicar para vocês mesmo como dica de leitura que eu gostei bastante, me emocionaram e acho que trazem temas bastante importantes, né? Então, não vou deixar de falar para vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, comentem, enfim, engajem da maneira que vocês puderem, que me ajuda muito. Eu estava sem gravar, fazer vídeo dá um pouquinho de trabalho, mas eu espero voltar com frequência ao longo desse ano para trazer as minhas leituras para vocês. Tá? Na descrição do vídeo, se vocês forem comprar algum dos livros que eu vou falar aqui, ou qualquer outro, na verdade, forem comprar pela Amazon, usem o link que vai estar na descrição do vídeo, que me ajuda bastante também. E, claro, me sigam nas outras redes sociais, que também vai estar tudo bonitinho listado aqui embaixo. Tá? O blog, Twitter, Facebook. Agora eu resolvi fazer um TikTok, porque falaram que é a moda do momento. Ainda não fiz nenhum vídeo, espero fazer em breve, nos próximos dias. Mas é isso. Tô aí em todas as redes sociais, me acompanhem e ajudem o canal, tá bom? Vamos começar falando dos livros, mas eu quero oferecer esse livro para minha talvez maior incentivadora, né? A memória da minha mãe. Eu não gravei mais nada, desde que ela faleceu, estou voltando agora. E ela era, acho que, uma das únicas pessoas do mundo que assistiu meus vídeos todinhos até o final. Então, esse vídeo, desculpa, é em memória a ela, tá, minha mãe? Então, vamos lá, vou começar na ordem que eu li, tá? O primeiro, assim, favoritado do ano que eu li foi O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hilton. Tá, eu li ele em e-book, ele estava desejado há bastante tempo na minha lista. Finalmente eu consegui ele em e-book, li e foi assim para mim muito catártico, né? Eu estava passando por um momento bastante difícil, bastante sensível, então ele me tocou assim de muitas maneiras. Eu não estava conseguindo ler assim exatamente com o prazer que eu sempre senti, e ele é como se ele tivesse me trazido de volta, assim, e é uma história, assim, incrível mesmo, assim. Eu não gosto nem de usar essa palavra porque eu acho que é muito simples, mas é realmente uma história de superação e de luta por justiça, né? É uma biografia, então a maioria dos livros que eu li esse ano e que eu gostei muito são biografias, então acho que eu tô seguindo mais para esse gênero agora favorito, não sei ainda. Mas livros de biografia, autobiográficos ou de memórias têm me tocado bastante, porque fazem parte, né, da nossa vida real. Então, O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hilton, foi publicado pela Vestígio em 2019. Ele vai contar a história do Anthony, que em 1985 ele morava no Alabama, Estados Unidos. Ele foi acusado e condenado por 2 homicídios. Então, a gente entende um pouco a história do Anthony, ele contando um pouquinho da vida regressa, né, antes da prisão, mas o livro ele foca bastante no período que ele passa na prisão, que é nada mais, nada menos do que 30 anos. E aí a gente vai entendendo todo o processo, né? Ele foi acusado através de fotografia por uma testemunha, que ao longo da história a gente descobre que havia ali uma vingança pessoal por ele ter se envolvido com uma mulher e esse homem decidir se vingar dele. É do que leva, né, um dos motivos que levam ele à prisão, né, o que já é bastante questionável,
mas existem muitas falhas de prova, existem muitas provas que não são levadas em consideração. O Anthony, os dois homicídios que ele foi declarado culpado eram roubos seguidos de morte. Então, houve um roubo no restaurante e o gerente acaba morrendo durante o roubo, a pessoa foge e o Anthony é culpado desse crime por essa testemunha, em base em fotografia, e como o crime era muito similar a um outro crime que tinha acontecido também, roubo seguido de morte, ele é acusado dos dois homicídios, com base em quase nada. E aí a gente vai ver todo um sistema judiciário, desde o momento em que ele é preso, desde o momento em que ele é investigado, do depoimento que ele dá à polícia, né? Toda a investigação ali, existem muitas falhas e fica claro que eles só querem um culpado, né? A justiça dos Estados Unidos não quer realmente prender quem cometeu os crimes, só quer um culpado. E Alabama, em 1985, a gente sabe que os Estados Unidos era um país declaradamente racista, ainda havia segregação, então ele não tinha chances, na verdade. Eu vou ler até um trecho da parte onde ele vai prestar esclarecimentos, vai dar o depoimento dele, né? E o xerife, né, o tenente Acker, diz assim: eu posso lhe dar 5 razões pelos quais eles vão condená-lo. Quer saber quais são? Número 1, você é negro. Número 2, um homem branco vai dizer que você atirou nele. Número 3, você vai ter um advogado distrital branco. Número 4, você vai ser julgado por um juiz branco. E número 5, você vai ter um júri inteiro de brancos. Sabe o que isso quer dizer? Condenado, 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 condenado. Isso ainda é quando ele está sendo interrogado, ou seja, ele ainda não foi nem preso, ainda não foi acusado formalmente pelos crimes, ainda não foi levado a julgamento, mas o xerife deixa bem claro que ele não tem escapatória e que, por causa do sistema prisional, do sistema judiciário, ser racista, ele vai ser condenado. E de fato ele o é. Ele é condenado à prisão perpétua, com pena de morte, né? Na verdade, ele é condenado à prisão de morte, à sentença de morte. Ele passa 30 anos, né? A gente conhece a história aí desses 30 anos. Ele passa no sistema prisional carcerário e muito desse tempo ele passa no corredor da morte, apelando inúmeras vezes às autoridades para tentar provar a sua inocência. O primeiro advogado do caso dele, como ele não tinha muitos recursos financeiros, não faz um bom trabalho. O segundo advogado que ele contrata também não faz um bom trabalho, né? Que é do Estado, um advogado do Estado. Então, existem inúmeras falhas, se é que a gente pode chamar assim, que o levam a ser condenado e ele não desiste. E o que me chama muita atenção, né, são dois fatores. O primeiro, a fé e a religiosidade do Anthony. Ele não perde a fé, a esperança de conseguir provar sua inocência durante toda a sua vida, né? Ele é absolvido depois, quando ele já tem 59 anos, né? Quem consegue a soltura dele, em grande parte, teve muita ajuda, mas em grande parte é um advogado chamado Brian, que eu fui até pesquisar sobre ele depois, porque ele trabalha para pro bono, para essas pessoas que realmente estão no corredor da morte e que são inocentes. Eu fui pesquisar, existe um documentário na Netflix chamado USA, A Luta pela Liberdade, que é o Will Smith que apresenta e que traz muitas personalidades que a gente conhece bastante, muita gente legal que eu gosto, né, atores, cantores, muita gente bacana mesmo nesse documentário que vai falar um pouco dos Estados Unidos na questão racial. Então é muito legal o documentário também, eu assisti com base no livro, né? Então eu gosto muito quando isso acontece, quando eu leio um livro e eu vou atrás de outras fontes que inspiram. Eu acho que o que traz principalmente, assim, para mim, de aprendizado e que eu acho que é importante para o debate, além de, claro, o racismo estrutural, que ainda existe,
A gente tem visto notícias aqui no Brasil bastante perturbadoras. Eu acho que é a questão da pena de morte, né? Quando pessoas inocentes são assassinadas pelo Estado com aval da sociedade. Então, isso precisa ser discutido. Se a pena de morte deve ou não ser vigente no país. E vai falar um pouquinho também da fé e da religiosidade mesmo do Anthony. Eu acredito, né, essa questão da fé e da espiritualidade, o Anthony ele fala muito de Deus, ele lê a Bíblia, né? Eu não sou uma pessoa assim muito religiosa nesse sentido, mas eu acredito muito que a espiritualidade e a fé, elas têm força, principalmente no mundo desigual, no mundo injusto, onde tudo parece corrupto, onde nada parece que faz sentido, onde parece que não existe justiça. Então Anthony se apega muito a Deus para continuar lutando e acreditando que Deus vai salvá-lo, que Deus vai mostrar a verdade. Então isso para mim foi um relato muito potente, assim, realmente eu acredito que quando falta muito para as pessoas, assim, elas precisam buscar algo que não está nesse mundo. Então, acredita-se em coisas sobrenaturais, espirituais. Isso fica bastante forte no livro. E outro ponto que eu achei muito bom, o Anthony lê bastante, né, no sistema prisional, quando ele está lá encarcerado. Ele lê muito, ele dá dicas de livros, ele fala sobre as leituras dele. Então é algo que me tocou bastante, assim, enquanto os livros podem ser uma fuga da realidade, e às vezes o são mesmo. Então, achei muito interessante e deixo de dica de leitura para vocês, tá bom? O segundo livro que eu favoritei esse ano, que é incrível, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou. Primeiro que essa capa é a coisa mais linda desse mundo, né? A minha irmã que me deu, minha irmã Andréa que me deu, me presenteou, estava na minha lista de desejados. E também é uma biografia, né? Embora em alguns momentos, por ser tão difícil, não pareça, é uma biografia. A Maia vai nos contar um pouco da história de vida dela, basicamente dos 7 aos 16 anos, tá? Ele foi publicado em 2018 pela Astral Cultural e ela vai contar um pouco como que foi a infância dela, né, e a adolescência vivendo no sul dos Estados Unidos. Também se passa na década de 80, acredito. Então a gente tem alguma similaridade com a história do Anthony, mas ela é criada pela avó paterna e também existe a questão segregacionista, a questão do racismo. A gente sente muito isso quando ela vai para a escola. Na vizinhança, como ela é criada, ainda existe a segregação, ela convive entre os seus. Então, ela pode ser um pouco mais como ela mesma. Mas a avó paterna dela é muito religiosa, né, bastante temente a Deus. Então, ela tem essa criação bastante imposta sobre ela, né? E aí ela tem o irmão dela também, que também é criado pela avó, né? Eles ficam na lojinha da avó, também atendendo os clientes, trabalhando um pouco. E ela conta essa infância, conta bastante também. Eu acho que está presente muito nesse livro a questão do abandono parental, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, né? A mãe dela vai para, não me lembro exatamente qual lugar dos Estados Unidos para trabalhar e o deixa sobre os cuidados da avó paterna. O pai também não mora no mesmo lugar, então só se vê uma ou duas vezes por ano. Existe um gatilho muito forte nesse livro que eu não sabia, e existe uma discussão sobre isso, se a gente deve falar ou não sobre gatilhos. Eu, Adriana, pessoalmente acho que sim. Eu acho que a leitura ela tem que ser de aprendizado, de conhecimento, de prazer, para não dar sensações boas. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar emocionado, mas eu acho que existem alguns gatilhos que devem ser compartilhados antes, porque existem pessoas sensíveis a isso, né? Então, acredito que quando você tem um trauma com determinado assunto, antes de alguém te indicar um livro desse que traz esse assunto, precisa ser falado. Existe a questão do abuso sexual infantil que a Maia sofre e foi bastante pesado, né? Embora a Maia tenha uma coisa que eu não sei explicar,
que é uma leveza, né? A Maia, ela escreveu essa história, né, depois de adulta, mas não parece um livro de memórias, parece que foi escrito quando ela era criança. Ela traz uma leveza, uma naturalidade até no que não deveria ser natural. E aí tem a questão do racismo, tem a questão do abandono dos pais e tem a questão do abuso e também tem gravidez precoce na história. Então existe uma série de temas que a Maia conseguiu superar. Eu não gosto dessa palavra, mas eu não sei outra melhor. Superar de maneira muito altruísta, muito incrível, né? Então, assim, a Maia, eu acho que o momento preferido meu do livro é quando a Maia, e aí eu vou dar um pequeno spoiler, desculpa, a Maia foge da casa do pai, ela tá passando as férias lá, ela foge da casa e vai dormir na rua. E ela encontra um ferro velho, ela decide dormir nesse ferro velho, e lá estão outras crianças, né, em situação de rua, e ela faz amizade com essas crianças e ela fica por lá um tempo. E eu acho que aí, nesse ferro velho, é quando a Maia realmente se sente livre pela primeira vez na vida. Livre, dona de si, independente. Ela ainda era uma criança, mas eu acredito que foi um momento muito bom, assim, que eu me emocionei bastante. Acho que foi um momento preferido, né? Então esse livro vai falar basicamente sobre sonhar, sobre acreditar, sobre se reconstruir. E eu acho que a Maia faz isso muito bem, ela consegue passar no livro tudo isso. Então eu indico muito a leitura, tá? O terceiro livro que eu li, que é favorito, esse eu ganhei da minha irmã, da Jéssica. Como é bom ter muitas irmãs, eu tenho três, que aí você ganha livros. Esse livro estava na minha estante, na minha lista de desejados há bastante tempo, alguns anos, né? E minha irmã me deu ele de presente e eu não esperava, gente, eu não esperava tudo isso, assim. Eu fiquei muito emocionada lendo esse livro. Fora de Mim foi publicado pela Cheryl M. Draper e ele é um livrinho mais fininho, tá? Do que os outros. Foi publicado pela VR Editora em 2014, então ele não é tão novo, tá? A gente vai conhecer a história da Melody Brooks, tá? Que é uma menina de 11 anos de idade que tem paralisia cerebral. E aí ela nos conta a história. Esse livro ele é ficcional, tá? Ela nos conta a história de vida dela, daquele momento até os 11 anos, né? Como que é a rotina dela em casa, como que é a rotina dela na escola, como que é a rotina dela na vizinhança. Então, ela vai nos contando a história dela. E esse livro, ele me despertou muitas coisas, porque eu me enxerguei muito capacitista e muito ignorante, né? O quanto a gente associa deficiências mentais à não inteligência, ou então ao não entendimento, e na verdade a Melody ela entende tudo, ela é muito inteligente, ela só não consegue falar, ela só não consegue expressar muitas vezes o que ela sente, o que ela pensa. Então, eu acho que é um livro importantíssimo para ser lido, tá? Vai falar bastante de capacitismo, de, da questão da paralisia cerebral e como a família dela trata e como o relacionamento dela depois que os pais têm uma filha mais nova, como que é nessa relação dela com a irmã, com o cachorro, com a vizinha também, mas principalmente na escola, que é na escola onde ela realmente sofre preconceito e aí em alguns momentos é bastante difícil. São todos crianças, mas realmente dá vontade de protegê-la, sabe, do mundo. Eu gostei muito, assim, é muito emocionante. Amei o final, amei. Então, eu acho que é um livro que pode nos ensinar bastante. A autora foi muito sábia em escrevê-lo. Parabéns. E aí, o quarto livro que eu li, favorito, foi este daqui. Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy. Esse livro, na verdade, ele não estava na minha lista de desejados. Eu estava fuçando na internet, eu vi
E assim, eu amei a capa, amei o título. Na hora que eu li a sinopse, eu me, eu me apaixonei e eu comprei o livro. E li, passei na frente de todos os outros livros que eu tenho para ler ainda, que estão no meu estante parados. E li, e assim, achei fenomenal, gostei bastante, indico muito. Todas as Cores do Céu foi publicado pela HarperCollins em 2019, tá? Ele é ficcional, embora ele se baseie na realidade da Índia dos anos 90. Então, também traz ali muitas questões que são reais e talvez por isso me toquem bastante. Ele vai contar a história de duas meninas, mulheres, a Mukta, de 10 anos, e a Mukta assim, é uma personagem fascinante, né, uma protagonista fascinante, e vai contar a história da Tara também. Elas têm mais ou menos a mesma idade, tá? A história basicamente vai falar sobre questões de castas na Índia. A Mukta, ela é filha de uma mulher que serve uma deusa e que é tradicional na Índia na década de 90, né? Então a avó dela servia essa deusa, a mãe, e a Mukta também vai ter que servir essa deusa. Só que toda essa simbologia, né, e aí é um pouco complicado de falar sobre, mas toda essa simbologia de existe todo um ritual quando a criança chega aos 10 anos de idade, mais ou menos, algumas mais cedo, com 7, 8 anos, ou 10, 11 anos, elas são iniciadas nesse ritual, um templo sagrado. Existe toda uma cerimônia para isso, para que elas sejam dadas, né, oferecidas a uma deusa. Só que isso, na realidade, nada mais é do que essas meninas são estupradas. Eu não sei se eu tenho uma outra palavra para usar, porque o que acontece? Essas meninas elas têm que ir para um lugar onde elas se prostituem, servindo a homens de castas superiores. Elas são consideradas de casta inferior. Então existe assim, um preconceito realmente brutal e realmente latente, não é velado. Elas realmente são tratadas com descaso, com até um certo nojo, né? E a mãe da Mukta não quer que ela se inicie, tenta salvá-la, pedindo ajuda do pai da criança, porém o pai não sabe se é dele ou não, existe essa questão, né? Por causa da mãe da Mukta ser garota de programa, não sei se seria esse nome, não é esse nome, mas eu não sei que nome seria. E aí a mãe dela entra em desespero. A avó da Mukta, ela aceita e ela faz questão que a Mukta seja iniciada nesse ritual, né? E comece uma vida sexual sem querer. E aí a gente vê também que existe muito dinheiro por trás, porque as famílias são pagas para que essas meninas sejam iniciadas. Existem, como eu poderia dizer, cafetinas, donas de bordéis, onde essas meninas ficam e que também recebem desses homens que vão lá. Então, assim, é bastante cruel, é bastante forte, é bastante pesado. E aí, numa tentativa de salvar a Mukta disso, né? Um homem que faz trabalho voluntário, que ajuda ONGs, que ajuda no resgate dessas meninas, acolhe a Mukta em sua casa. E aí ela conhece a Tara, que tem a mesma idade que ela, que é filha, né, desse homem, né, da mãe também. Ela vai viver com essa família. A mãe da Tara não gosta da Mukta de jeito nenhum, a despreza, a trata como empregada, a coloca para fazer serviço doméstico, diz que ela não deve frequentar a escola. Então, realmente, a Mukta ela é muito desprezada, é muito injustiçada em vários momentos. Né? Ela tem muitos de seus direitos negados por ser considerada de casta inferior, mas a amizade com a Tara é verdadeira. Aí a gente tem uma questão que não sei se é spoiler, que quando a Mukta ela é sequestrada. E aí ela é sequestrada e ninguém descobre o paradeiro dela. O pai da Tara tenta encontrá-la de todas as maneiras, mas acaba desistindo após a morte da mãe da Tara.
e aí eles se desesperança da Índia e eles vão para os Estados Unidos, a Tara e o pai. E aí se passam anos, quando chega em 2010, que a Tara já não tem mais o pai dela também já faleceu, a Tara resolve voltar para a Índia para tentar encontrar a Mukta. E aí, se você acha que eu dei spoiler, você não viu nada, porque aí a gente começa a entender exatamente o que aconteceu com a Mukta. A gente consegue entender os sentimentos da Tara em relação a isso. Existem muitas pessoas envolvidas, né, nesse enredo, nesse sequestro, e aí começa a ser um livro de suspense também, que você não consegue parar de ler porque você quer saber o que aconteceu com a Mukta. Então é um livro muito forte, mas assim, eu amei a leitura. A Mita escreve muito bem, né? Ele é dividido, na verdade, entre a Mukta e a Tara, né? Então tem capítulos separados para as duas, né? Em algum momento ali a Mukta se perde, né? Porque a gente precisa saber o que aconteceu com ela, mas existem muitos, assim, muita coisa, muita reviravolta. Ouvi algumas pessoas falando que se tornou repetitivo, eu não achei. Eu li ele bastante rápido e eu gostei muito, 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 né? Então, eu tenho feito isso ultimamente, não pegar spoilers, não ver resenhas, ou comentários de pessoas que já leram livros, porque eu acho que às vezes pode condicionar a nossa opinião, né? No Sol Ainda Brilha, depois que eu li, eu também fui ler alguns comentários e eu vi bastante gente, bastante não, algumas pessoas no Scooby falando que era um livro um pouco repetitivo. E aí eu vou ter que defender o livro. O Anthony tá no corredor da morte, ali na rotina, igual todos os dias. Existem outras histórias, existem, né? A gente vai conhecer a história da família dele também, como que tá fora de lá. Mas assim, o livro basicamente se passa no sistema prisional ali na prisão. Então, assim, não tem como não ser repetitivo um pouco, mas eu não achei. Então, vou defendê-los, esses 4 livros, tá? Espero que, se vocês não leram ainda, que vocês possam ler, tirar as suas conclusões. Espero que vocês gostem, assim como eu, tá bom? E eu espero voltar em breve com mais vídeos e mais dicas de leitura para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!